Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16a, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também, vós, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje conta uma parábola de um homem que tinha uma vinha. Jesus faz uma comparação a respeito do reino dos céus. Diz que o reino dos céus é como o patrão que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Claro, esse evangelho, essa parábola, nós podemos fazer várias leituras, né, e interpretações corretas, inclusive, né? Podemos falar aqui do povo de Israel, dos pagãos, mas podemos falar aqui do reino de Deus, podemos falar aqui da igreja, mas enfim, ele traz ensinamentos importantíssimos para nós. E Jesus compara o reino de Deus a esse patrão que saiu, e o patrão sai em horas, em várias horas diferentes. Ele começa saindo de madrugada e contrata trabalhadores para a sua vinha, né? E combinou com eles o quê? Uma moeda de prata. E mandou para a sua vinha. Só que o patrão depois saiu às 9 horas, contratou mais, saiu ao meio-dia, contratou mais, saiu às 3 horas da tarde, contratou mais, e saiu às 5 horas da tarde e contratou mais. Veja, quem foi contratado às 5 horas da tarde trabalhou só 1 hora. Chegou o momento do pagamento, né? O patrão chamou o administrador e disse: Olha, paga uma moeda de prata a cada um, começando pelos últimos, terminando pelos primeiros. Ora, quando aqueles que foram contratados de madrugada começaram a ver os últimos, que só trabalharam 1 hora, recebendo uma moeda de prata, o que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte: se estes que trabalharam só 1 hora receberam uma moeda de prata, então nós vamos receber muito mais. O patrão tinha falado que a gente ia receber uma moeda de prata, mas se ele deu uma moeda de prata a estes que só trabalham 1 hora, imagina nós. Só que
Eles se iludiram. Porque, assim como aqueles que trabalharam só 1 hora receberam uma moeda de prata, eles que passaram o dia inteiro também receberam uma moeda de prata. Só que quando eles viram que receberam a mesma quantia, diz o Evangelho que eles começaram a resmungar. Começaram a resmungar contra o patrão. Eles disseram: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, eles estavam resmungando como se tivessem direitos de exigir uma quantidade maior, um valor maior ou mais alto. Só que interessante a resposta do patrão. O patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. E de fato, aqui não existe injustiça. E por que não existe injustiça? Porque aquilo que o patrão combinou com os trabalhadores, com aqueles que foram contratados de madrugada, foi um valor justo. Foi um valor justo. O valor que eles iam receber por ter trabalhado o dia inteiro era um valor justo. Agora, o fato do patrão ter dado a mesma quantia àqueles que só trabalharam 1 hora, isso não significa injustiça. Isso significa bondade. Isso significa generosidade. Porque talvez aqueles que trabalharam só 1 hora, talvez fossem pessoas simples, pobres, que talvez até passassem necessidades, né? E o patrão sabendo, talvez, quis dar um valor, o mesmo valor a ele. Então o patrão diz: amigo, eu não fui injusto contigo, nós combinamos 1 moeda de prata, eu te paguei. Agora, olha só o que ele vai dizer depois. Olha o que ele vai dizer depois. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? O dinheiro é meu. Eu posso chamar, é como se dissesse, eu posso chamar alguém que não trabalhou, e dar também a este 1 moeda de prata. É como se ele dissesse isso. O dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser e quanto eu quiser. Então eu não sou injusto por conta disso. Pelo contrário, eu estou sendo bom. Mas veja o que o patrão diz assim. Né? O patrão diz assim: por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Ah, meu povo, aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Esse evangelho a gente poderia pensar em duas coisas. Primeiro, o Senhor, que é o patrão aqui na parábola, ele que sai convidando trabalhadores para a sua vinha. A vinha que é a igreja. Meu povo, na vinha do Senhor tem trabalho para todo mundo. Tem muito trabalho a se fazer na vinha do Senhor, que é a igreja. O que falta não é trabalho, são trabalhadores. Ah, quando a gente olha para a realidade das nossas paróquias, há tanto trabalho a ser feito e poucos trabalhadores. É uma realidade, é um fato. Mas o Senhor é aquele que chama todos para servir, para trabalhar na sua vinha. Se respondem positivamente, se vão trabalhar ou não, é outra coisa. Mas na vinha do Senhor, o Senhor chama a todos. Agora, aqueles que trabalham, muitas vezes, acabam caindo na tentação da inveja. Da inveja e da murmuração. Inveja do outro, por aquilo que o outro recebeu de Deus, por aquilo que o outro tem. É uma tentação, meu povo, a gente precisa ter muito cuidado. A inveja é uma tentação muito forte. Invejar o que o outro tem, ou o que o outro é, ou o que o outro faz. Tem gente na igreja que tem inveja do outro porque queria estar no lugar do outro, na função do outro, naquela missão do outro, naquela coordenação, naquela pastoral, naquela missão que o padre deu àquela pessoa. Deveria ser eu, por que não eu? Por que não eu? Cuidemos, meu povo,
para não cairmos no pecado da inveja. Cuidemos, é um pecado muito grave a inveja, porque geralmente quem tem inveja acaba desejando o mal do outro. Isso é triste, isso é triste. Que nós possamos, assim como esse patrão, sermos pessoas boas. E pessoas boas também são aquelas que acabam se alegrando com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que o outro ganha. Eu termino perguntando para você: você reconhece em si, ou você percebe em si, a capacidade de se alegrar com o outro, com o que o outro faz, com a missão do outro, com a alegria do outro? Procuremos perceber isso. Eu sou capaz de me alegrar com a alegria do outro, ou a alegria do outro me causa inveja? O bem do outro me causa inveja. Pensemos nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.